Ô, boa noite. Vamos falar sobre série de Fourier hoje, só lembrando a definição de função periódica. Uma função tem período t grande, se f de t mais t grande igual a f de t. Isso quer dizer que quando você pega um valor da função num ponto, t, se você pegar o valor da função t grande à frente, vai dar o mesmo valor. Então, diz que a função é periódica se isso for satisfeito para todo tzinho. Esse exemplo aqui seria 2π. E as funções seno e cosseno são periódicas, nós já conhecemos, né? npt sobre L, np e L são constantes, t é variável, vai determinar a frequência com que seno e cosseno oscilam. Nesse caso, o período é 2L sobre N, N natural. Então, nós sabemos que a função seno ela vai completar um ciclo a cada 2π. Então, basta você ter nt sobre n sobre L, né? nπ sobre L igual a 2π. Então, você cancela o π, você tem n 2L sobre N, que vai ser o período, né? Um período para que o seno e o cosseno se repitam de novo. Então, para verificar que elas são periódicas de período 2L sobre N, é bem fácil. Basta você substituir e verificar, né? Então, a função cosseno alfa t tem período 2π sobre alfa. Logo, é só fazer uma identificação aí para você determinar o valor de alfa. Alfa igual a np sobre L para cada n natural. Logo, isso é o período em que a função se repete. Qualquer combinação linear de funções periódicas a partir do mesmo período t ainda é uma função periódica. Então, se você somar senos e cossenos, né, em qualquer combinação deles aí, elas vão continuar sendo funções periódicas. O que vai diferenciar dessa combinação linear para as demais é que se o período delas não forem iguais, a função vai ter um novo período, né? Então, o que você tem que fazer? Tem que pegar o menor período delas. Nesse caso aí, quanto maior for o valor de n, menor vai ser período, que mais rápido a função vai oscilar. Então, elas vão ser todas o período n, né? Com o maior n aqui. A verificação é fácil de se ver também. Somas de senos e cossenos vão dar somas de senos e cossenos, né? É linear a soma, não tem problema nenhum, é praticamente direta a verificação. E como eu falei aqui, a comissão linear das funções é periódica de período 2L. Exemplo 1 aqui. Então, você vai ver aqui que, no caso, o maior período, na verdade, né? O maior período vai ser o período com que as funções oscilam. Porque se ela oscila mais rápido, ela vai se repetir no mesmo tempo que oscila menos rápido, né? Uma função que dá uma volta enquanto o outro dá 3, se você somar as duas, o período vai ser de uma volta só. Daquela que vai dar uma volta. A outra vai oscilar mais rápido, ela vai se encaixar no período anterior. E a ideia de série de Fourier, ela está muito associada com a ideia de base, né, de dimensão infinita. Você pode ter aqui a série de Taylor é uma série em que você escreve ela como combinação linear de monômios de grau n. Então, você pode considerar que a série de Taylor é um vetor de dimensão infinita
onde cada entrada do vetor é o coeficiente da série. Então, você tem ali um vetor infinito e a série é a combinação linear do x elevado a n. Uma constante vezes x elevado a n. A série de Fourier ela segue a mesma ideia, que você vai ter uma dimensão infinita, né, uma quantidade infinita de funções que vão servir de base, que são os cossenos e os senos, e associada a cada função da base tem uma constante. Então, você tem um vetor infinito com constante, que representa a combinação linear de vetores da base, onde a base são os cossenos e os senos, né? Que é o espaço vetorial, o espaço funcional. E o produto interno, no caso das funções, ele é dado por uma integral. Quando é um vetor, você pega componente a componente, multiplica e soma, né? Nesse caso aqui, que as funções são contínuas, né? Ela tem um intervalo de valores, então o mais comum aí de produto interno é fazer uma integral. No caso, uma função no intervalo AB, o produto interno entre f e g é a integral de a até b de f vezes g. E aí, da mesma forma que você fala que se o produto interno entre as funções for zero, entre os vetores forem zero, for zero, né? Então, os vetores são ortogonais, nós vamos dizer a mesma coisa aqui. Se o produto interno entre duas funções for zero, então essas funções elas são ortogonais. E você consegue verificar que as funções seno e cosseno, como foram descritas, no intervalo de menos L até L, né, dadas por Fm, cosseno de nπt sobre L, e Gn, seno de nπt sobre L, elas são funções de período L, né, desculpa, período 2L, né, elas vão, nesse intervalo aí de menos L a L, elas vão ser periódicas. F0 igual a 1, que é o cosseno de zero dá 1. E qualquer produto interno entre duas dessas funções, com m e n diferentes, então você vai ter zero de produto interno, dizendo que elas são ortogonais. Se você faz o produto interno dela com ela mesma, o produto interno vai dar L. Né? Só a exceção do F0 que vai dar 2L. Então, você tem que essas funções não são nulas, mas uma com a outra dá produto interno zero. Então, você tem uma base ortogonal infinita que vai gerar um espaço de funções periódicas de período menos L a L. Tá, mas sempre vai dar 2L, professor? Só o F0 é com F0 que dá 2L. Tá, mas se for F1, pode ser quando ele adquire qualquer valor. Não, F1 com F1 dá 2L. F1 com F2 dá 0. Ah, tá. Tá. Se eles forem diferentes, aqui ó, você pode ver aqui, ó, FM com FM, GN com GN. Ele com ele mesmo dá zero, dá L, desculpa. Ele com cara diferente, qualquer que seja desses outros aqui, dá base que eu tô falando, tá? Tá. Se for com qualquer outro, vai dar zero, dizendo que eles são ortogonais. É a mesma forma que os vetores da base do Rn. Entendeu? Beleza. O produto interno de dois vetores da base vai ser 1 se for o mesmo vetor e 0 se for um vetor diferente. É a mesma ideia. Ok? Pode continuar? Pode. A verificação está aqui, ela é simples, né? Basta você calcular a integral. Aí pode usar alguma identidade trigonométrica lá que a gente vê em cálculo 1 e você vai encontrar. Então agora, f, a função f, uma função periódica, ela vai ser descrita dessa forma, como uma soma infinita de an cosseno npt mais bn seno de npt sobre L, né, 2. Mas esse é 0 sobre 2 aí. E isso são o quê? Isso aí é uma nova série, onde em vez de x elevado a n, eu vou ter cossenos e senos.
E como é que vai ser, como é que eu vou determinar esses coeficientes aqui? Quando eu tenho a série de Taylor, os coeficientes são determinados pelaquela expressão que vem da derivada, né? Que vem exatamente de você substituir a função por um polinômio, derivar e igualar no ponto zero. Nesse caso aqui, para determinar os coeficientes, a gente vai fazer uma projeção ortogonal. Quando você quer saber a componente de um vetor na direção de um vetor EI da base, você faz do produto interno entre o vetor e o vetor da base. Aí você vai ter a componente naquela direção. Nesse caso aqui, é a mesma ideia. Vamos fazer um produto interno entre duas funções, sendo que f é a minha função, que eu estou querendo analisar, fn é o vetor da base, então o produto interno de f com fn vai me dar a componente de f na direção de fn. 1 sobre L aqui é para normalizar, para deixar unitário, né? Já que o produto interno vai dar L, eu tenho que dividir por L para deixar unitário. Para normalizar. Então, esse produto interno, ele é a projeção de F na direção do Fn. O Bn aqui é a projeção de F na direção do Gn, que vai a direção do seno. Então, o que a gente praticamente faz aqui é pegar uma função F, fazer uma projeção ortogonal na direção daquele vetor da base. A direção que eu estou falando aqui é uma coisa mais abstrata, né? Não é a direção física, como a gente está acostumado de um vetorzinho do R3 que vai apontar uma direção, mas é uma direção mais sentido abstrato, é a componente de F relacionada àquele vetor. Que para efeitos comparativos, né, você pode analisar como se fosse exatamente pegar um vetor no plano e projetar na direção de x na direção de y. É a mesma ideia. De forma análoga. Só que aqui o produto interno é uma integral. E assim você consegue construir cada coeficiente. Vamos pegar aqui um exemplo. Eu tenho que a função f de t é igual a menos t, de menos 2 a 0, e t de 0 a 2. É um v, que vai de menos 2 a 2. F é uma função v. Ela no intervalo de menos L até L, onde L é igual a 2, você vai ter ela como se ela fosse periódica. Você vai considerar ela como se ela fosse periódica porque eu vou analisar só esse intervalo, que seria o tamanho do período dela. Então, analisando, o A0 ele vai ser a integral de f vezes 1. Lembrando aqui que o f0 é 1. Cadê? F0 é 1. Onde é que estava isso? Já passou. É no próximo slide. É no próximo texto. Desce. E aí? E foi direto de novo, né? Aqui estava FM. Aqui, né? Igual F. Isso. F0 é 1, então a integral de f na direção de F0 é a integral de f. Porque é f vezes 1. Sobre 2L para normalizar. Uhum. Então, estava aqui, né? Então é 1 sobre 2, aqui L é 2. De menos 2 até 0, menos t, e depois 1 sobre 2 de 0 a 2, que é t. Então isso vai dar 2. Então A0 é 2. A0 é 2? Não, desculpa. O A0 no coeficiente vai ficar A0 sobre 2, né? A0 só para ficar na mesma fórmula. Então depois tem que dividir por 2 de novo. Então, ok. O A0 é 2, depois vai ser dividido por 2 de novo. O AN vai ser a projeção de F na direção do FN, que é o cosseno de nπt sobre 2. Então vai ser 1 sobre 2, que é 1 sobre L, né? De menos 2 a 0, menos t, cosseno de nπt sobre 2, mais meio de 0 a 2, t, cosseno de nπt sobre 2. Aqui está dividindo em duas integrais porque o f está definindo duas partes, né?
de menos 2 a 0 é menos t, de 0 a 2 é t. Se elas fossem uma forma só, você poderia escrever de uma integral só. Só está dividido para analisar mesmo, né? Então, quem vai ser o AN, fazendo as continhas todas, o AN vai ser 4 sobre np ao quadrado, cosseno np menos 1. Ou seja, se o n for ímpar, tem um acento, né? Se o n for ímpar, então cosseno de np vai dar menos 1. Menos 1 fica menos 2 vezes 4 menos 8. Se for par, cosseno vai dar 1, 1 menos 1 vai dar 0. Então vai dar 0 aqui. Então o AN vai ser menos 8 sobre np ao quadrado, se o n for ímpar, 0 caso contrário. O BN vai ser 0 sempre. A integral vai dar alguma coisa com seno np, que é 0 para todo n. Então a série de Fourier de ft vai ser 1, que é o A0 sobre 2, menos 8 sobre π ao quadrado, está em evidência, né? 8 sobre π ao quadrado, 1 sobre n ao quadrado, com n ímpar, cosseno de npt sobre L, que é 2. Então você tem aqui a série de Fourier descrita nesse formato. Você pode ver que é uma série convergente. Como é que eu vejo isso? Cosseno em módulo vale no máximo 1. Então essa série ela se comporta como 1 sobre n ao quadrado, né? E em módulo ela é menor que 1 sobre n ao quadrado, que é convergente. Nós já vimos isso, que é uma série P. Então ela converge absolutamente. Logo, essa série converge, né, esses Mas termos aqui. para ela convergir, todo n tem que ser 0, não é isso? Para dar o Não, cosseno 1? não. O cosseno é sempre menor que 1, certo? Tá. Ok? Uhum. Então, ela é menor que uma série 1 sobre n ao quadrado, então. Concorda? Em módulo. Sim. Então, se 1 sobre n ao quadrado converge, ela converge também. Eventualmente, ela vai mudar de sinal. Mas se ela converge absolutamente, ela converge simplesmente. Tá. Então, é convergente isso aí. Ok? Ok. Então, realmente, nós temos aqui uma função que é um V, né? Ela é uma função linear em 2 pedaços. E ela converge através de uma base de senos e cossenos. Então, você tem aí uma maneira de representar a sua função por senos e cossenos. Tranquilo até aqui? Tranquilo. Acho que acabou aqui, então, esse conteúdo de hoje. Tem alguma dúvida? Não. Só exercício mesmo. Quando começar a fazer, que a gente vai ver. É praticamente aplicar fórmula aqui. Não tem muito o que se fazer, né? A ideia está toda aí, né? De espaço funcional e tal. Tem uma teoria bem bacana sobre série de Fourier, mas foge um pouco do escopo do curso. A ideia aqui é mais realmente calcular e encontrar. Então, tá ok então, A né? parte avançada seria mais pro pessoal de graduação de matemática, né? É, isso também é muito estudado em pós-graduação, porque Mas na pós eles não voltam com esse assunto, não voltam? volta algumas, né? Dependendo do que você vai fazer. Porque a série de Fourier, elas modelam fenômenos físicos interessantes. Propagação de onda, de choque, captação de sinal. Acho que engenharia elétrica, por exemplo, eletrônica, trabalha bastante com isso. Que eles filtram o sinal através dessa projeção. A frequência do som ela é projetada numa base da série de Fourier. E aí você consegue separar o som, separar o sinal para ver o que é ruído, o que é sinal de verdade, o que interessa, entendeu? Eles jogam um exemplo. Eles jogam um feixe de som, aí o que retorna é o que eles fazem a captação. É porque, na verdade, você já percebeu que antigamente você
Não sei se você já percebeu isso, mas antigamente, quando você ouvia um rádio, vinha muito chiado. Aham. Por quê? Porque a antena, ela está captando todo tipo de som. Som que o ouvido humano ouve e som que o ouvido humano não ouve. E aí, na hora de fazer as contas, por erro de arredondamento e essas coisas assim que a máquina faz, ele acaba incluindo um chiado que não era para a gente ouvir. Então, quando você pega esse sinal e você projeta só na frequência que o ouvido humano é capaz de ouvir, você tira esses ruídos. E aí o som fica limpo. Ah, entendi. Então a E série de Fourier ela pode fazer o cálculo de um som que a gente não está conseguindo ouvir, que pode ser alguém tentando se comunicar com a gente. Ou é pode muita ser, viagem? pode exatamente isso, né? Ah, A frequência de rádio é um som que a gente não ouve, por exemplo, né? Mas aí o rádio capta e transforma no som que a gente ouve. São sinais, né? Sinais em geral. Pode ser rádio, Bluetooth, qualquer tipo de sinal que a gente não esteja, que a gente, nosso ouvido não ouve, mas está na atmosfera aí. não, entendi. Né? E também outros tipos de processamento de sinal. Pode ser impulso eletromagnético, pode ser qualquer outro tipo de coisa. É interessante também porque, por exemplo, você pega um como é que se fala? Quando tem um monte de pessoa tocando instrumento diferente, tem até um maestro Uma cantando. orquestra? Isso, Uma uma orquestra? orquestra. Na orquestra você tem uma mistura de sons de vários instrumentos. Olha como seria interessante você captar só a frequência de um instrumento específico. Né? Você vai projetar naquela base, você vai pegar todo o som e vai projetar só na frequência daquele instrumento. E aí você vai ter que filtrar o som. Então, esse É, tipo de, esse tipo de coisa aí que seria interessante, entendeu? entendi. Uma outra coisa interessante seria você fazer aquele efeito de sonar. Você manda a onda, você manda a onda assim de som, o impacto na Terra, aí ela vai infiltrando o som, vai afundando na Terra. Quando ele muda de material, de densidade, ele reflete. Quando ele reflete, você tem sensores na Terra que estão captando quando que ele reflete. E aí você consegue ter uma ideia de como é o solo só através de impacto de ondas de som. É um sonar. E aí Ah, que é feito com submarino, então, né? isso, só que isso vale em qualquer meio, pode ser na água, pode ser na terra, pode ser, entendeu? O que acontece é que quando ele muda de densidade, ele dá uma leve reflexão no som. O som continua se propagando, mas ele reflete um pouco. E aí Entendi. você consegue captar você pode captar a profundidade e até mesmo o tipo de material que tem lá embaixo. Isso pode ser usado para descobrir petróleo ou outros tipos de coisa que tem interesse debaixo da terra, sem ter que furar. Mas para isso tem que ter uma potência muito, tem que ser uma coisa muito grande, né? É, geralmente, por exemplo, quando você está no mar, eles estouram bombas de ar que faz essa onda se propagar. Quando você está na terra, tem uma chapa de ferro e ele dá uma bate com uma estaca bem forte. E aí o som afunda. Que Ah, na entendi. verdade, como o material sólido, as moléculas estão mais próximas. Então o som se propaga mais fácil do que no ar. Entendi. Então, tem muita aplicação aí em série de Fourier, né? Se você se aprofundar, dependendo do que você for estudar, tem bastante aplicação. Tá ok, eu vou encerrar então a aula aqui, tá bom? Valeu, professor. Um abraço. Valeu, tchau, tchau.